Olá, moçada, vamos começar aqui o nosso replay. Estamos de volta aí depois de 4 meses, né? 4 meses que a gente acabou ficando fora de atividade e a gente volta agora. Passamos por uma cirurgia, acabamos nos envolvendo aí num acidente, né? O cachorro andou atravessando a rua e a gente acabou batendo em cima desse cachorro e aí fraturamos o braço. Já estamos bem melhor, graças a Deus, mas necessitando ainda de alguns cuidados, fisioterapia e de presente uma plaquinha, 4 parafusos, mais nada que tira a gente da nossa atividade. E a gente volta a fazer o replay de uma forma diferente do que a gente estava habituado, né? Que era o programa. A gente está num esquema meio de podcast e a gente voltando aí, portanto, a fazer o nosso programa aqui para você que está sempre acompanhando o replay através do YouTube, também o nosso trabalho através do Instagram. Então, sinta-se convidado, você que está sempre conosco, a ficar aqui no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, se você não é inscrito ainda, tá bom? Deixa o like, sempre importante o teu like, compartilha com a galera, avisa que o replay tá de volta, tá no ar novamente, agora neste novo horário, sempre começando ali a partir das 8 horas, e a gente trazendo muita coisa sobre o nosso esporte, em destaque o futebol, que é aquele carro-chefe que a gente tem. E hoje eu aproveito para vir aqui com a camisa do Cariri, o Negro Anil, que foi vice-campeão da Série C do Campeonato Cearense, né, representante do Cariri, consegue o acesso à Série B do Campeonato Cearense do ano que vem e vai se juntar com Icasa e também Guarani. Então teremos 3 representantes da nossa região na segundona do Campeonato Cearense do ano que vem. Então a gente aproveita para vestir a camisa do Cariri e fazer essa homenagem ao Negro Anil, que é nosso representante, conseguiu acesso, por pouco não ficou com o título, mas acabou premiando aí a terceira divisão, os 2 melhores times, tanto o Cariri, que foi o vice-campeão, como o Maranguape. Um trabalho também extraordinário do Reginaldo França, o time que só perdeu para o Cariri, né, exatamente uma derrota, aliás, tiveram 2 derrotas, se eu não me engano, o time do Maranguape, agora não me falha a memória, acho que foi só uma derrota mesmo, foi pro time do Cariri mesmo. E o time do Maranguape, que acabou tendo uma derrota, um empate e 7 vitórias dentro da competição. Melhor ataque, melhor defesa, teve um dos artilheiros, o Joelson, ao lado do Dalvan, do Cariri, com 6 gols marcados, ou seja, uma campanha muito boa. Parabéns para o Reginaldo França, o João Neto, que é auxiliar dele, toda a equipe, diretoria do Maranguape, jogadores, e também parabéns à equipe do Cariri, comandada pelo técnico João Severo, as equipes que estarão fazendo a segunda divisão do Campeonato Cearense do ano que vem. Bom, inicialmente a gente está recebendo aqui no programa Rony Araújo, técnico do time do Icasa, do Sub-20 do Icasa. Vamos falar ainda hoje aqui sobre o Guarani, vamos falar sobre o jogo do Flamengo na Arena Romeirão, que vai acontecer em outubro. Enfim, tem muita coisa pra gente falar no podcast, no nosso replay desta segunda-feira, tá bom? Recebendo aqui o Rony. Rony, prazer estar te recebendo aqui. Mais uma vez no replay, você já teve aqui outras oportunidades, num formato diferente. Que bom estar tendo você aqui conosco. Hoje você como técnico do Sub-20 do time do Icasa, Rony. Boa noite. Boa noite, Tony Souza. Primeiro, né, eu acredito que a oportunidade de conhecer o novo estúdio, está estreando também, né? Novo estúdio. De dar aqui os parabéns também ao Cariri. Tive a oportunidade também, da última vez participei no seu programa lá no outro estúdio, foi com a presença do proprietário. Verdade, do Rosenberg. Tá pegando o som legal, Lucas? Vamos falar então, troca aqui o microfone. Não, puxa o microfone para aí. É só puxar para aí. Puxa aí ele aqui. Pronto, olha aí. Opa, agora esse aí tá funcionando. Esse tá funcionando. Pronto, fala com esse daí então, Rony. Pronto, pode falar normal. Então, Tony, primeiro, boa noite, né? Primeiro, assim, é uma satisfação muito, muito grande de estar tendo a oportunidade de reestrear o seu programa aqui em um novo estúdio. Parabenizar o Cariri Esporte por a campanha. Tivemos a oportunidade da última vez de estar no seu programa, de estar com o proprietário do Cariri lá naquele programa, ainda iniciando, né? Não tinham nem iniciado a competição. Isso é bom para o futebol da região do Cariri. Nós temos equipe disputando competições, como é agora, vai estar na segunda divisão, Cariri.
É verdade. Você, inclusive, acompanha esse ano, você começou no time do Barbalha, na Série A do Campeonato Cearense, passou aí por muitas dificuldades, o time do Barbalha com um trabalho muito limitado, mas curiosamente você teve um grande destaque quando o Barbalha acabou perdendo para o Fortaleza num jogo que poderia até ter vencido, chegou a ter chance de virar o jogo naquela ocasião lá na Arena Romeirão, e aí depois você veio para o time do Icasa. Fala um pouquinho dessa mudança, né? Você sai de uma primeira divisão e vem trabalhar num projeto do Icasa que foi o Sub-20 do Verdão do Cariri. Eu acredito que o trabalho no Barbalha foi excelente. O objetivo que foi traçado pela diretoria foi alcançado, que era a permanência da equipe na primeira divisão. Independente de eu ter ficado até o final, não ter ficado até o final, mas o objetivo ele foi alcançado, que era realmente a permanência do Barbalha na primeira divisão. Isso foi conseguido. E o trabalho do Barbalha, não pelos resultados, mas o trabalho de inicial, né, nós sabemos, a diretoria ela fez o esforço, sabíamos da dificuldade que era aquela primeira fase, sabíamos que o Barbalha ia brigar na segunda fase do Campeonato Cearense da primeira divisão. E naquela fase a gente foi ali, e eu acredito que ficou um legado muito bom ali, porque nós conseguimos trabalhar com praticamente 95% do elenco aqui da região do Cariri, 80% do elenco todo barbalhense, né? E isso é um mérito de um trabalho valorizando pelas condições do clube, né, Tony? Você sabe as limitações que teve no Barbalha no início das competições. Então, nada mais do que reconhecer desse objetivo que era a permanência e foi conseguido. E lá a gente viu, você vê hoje aí um Dalvan desse, né, um jogador de um potencial muito grande, teve com a gente lá no Barbalha também. Praticamente resgatou o Dalvan ali na profissional, que ele estava de novo ali no futebol amador, estava um período ali fora do profissional, né? Exatamente, Tony. E aquele período ali, pra gente retornar ele para ali, até uma resistência dele, né, também, ele até meio na dúvida ainda. Futebol amador paga muito bem aqui, principalmente aqui em Juazeiro, e a gente conseguiu, entendeu? O Barbalha conseguiu trazer ele, e eu acredito que a campanha que ele fez pelo Barbalha fez com que ele fosse para o Cariri, entendeu? E é um jogador excelente, não só ele, como o Romário. Vários jogadores do Barbalha. Eu sempre falo que a nossa região aqui é um celeiro de muito bons jogadores, entendeu? Precisam ter oportunidade e eles tiveram isso na primeira divisão, então demonstrando isso agora na terceira divisão, colocando o Cariri na segunda divisão. E eu acredito que a tendência é esse time não voltar mais para uma terceira e se manter, e talvez que não consiga subir de imediato, mas que consiga se manter para que possa estar aí subindo. Que a gente sempre fala, Tony, uma terceira divisão, 5 times, né, agora, né, ela se torna, se você fizer uma estrutura legal como o Cariri fez, consegue o acesso, mas a gente já sabe que a segunda divisão ela já é um pouco mais complicada. Então, assim, o clube ele tem que se estruturar para que possa realmente, não só tiver a intenção de subir de imediato, mas que possa se manter, para que possa lá daqui 1 ano, 2 anos vinha a disputar uma primeira divisão, que eu acredito que é o objetivo do Cariri, e isso ele deixou bem claro na primeira entrevista que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse programa. Eu senti que ele tem o interesse da equipe estar na primeira divisão. É verdade. Ô Rony, fala do trabalho no time do Icasa, você está no Sub-20, acabou participando agora recentemente do Campeonato Cearense, e o Icasa chegou a ter talvez a melhor campanha no Campeonato Estadual, passou pela primeira vez de fase, né, e pega o Ceará. Qual foi a avaliação que você fez dessa participação do Icasa no Campeonato Cearense? Tony, eu acredito o seguinte: primeiro, assim, acho que a gente tem aqui parabenizar essa diretoria, né, porque quando eles me convidaram, claro que o time já estava com a possibilidade, já ia disputar essa competição, mas eu sentei com ele e falei, se fosse para fazer um trabalho só na competição, eu não tinha interesse de retornar para trabalhar nas categorias de base do Icasa, que só voltaria se fosse um trabalho que desse
que tivesse tempo para trabalhar, porque nós sabemos. Então, nós tivemos em casa em 2013, eu tive coordenando as categorias de base e treinando também o sub-20, e nós tivemos a oportunidade naquele ano, 2013 e 2014, não só disputar a Copa do Brasil, como o Icasa disputou, de categoria de base, como também conseguir subir alguns jogadores para o profissional. E nós sabemos que o trabalho de base ele precisa ter tempo para trabalhar, e naquele período lá, a gente teve um tempo para trabalhar. Então, assim, mas aí eu senti por parte da diretoria, por parte do Fabiano, né, que entendeu que tinha, claro que a gente sabe que muitas coisas não dependem dele, mas a própria diretoria também deixou bem claro esse trabalho, que fosse um trabalho permanente, e isso a gente fez. Em relação à competição, Tony, eu acredito que nós fizemos o que nós tínhamos de fazer aqui, que era na chave daqui, né, inclusive eu dei até uma entrevista falando que foi de surpresa, porque nós estávamos há menos de 3 meses de trabalho e nós conseguimos passar por equipe de um potencial muito grande de base, que é o Campo Grande. O Barbalha, a gente sabe do celeiro que tem muito bom de jogadores, mas não vinham fazendo uma sequência de treinamento. Mas eu acredito que o Campo Grande é um time que já trabalha há muito tempo com categoria de base, e o Icasa, com pouco tempo, conseguiu passar dessa fase. E eu acredito que isso foi um dos pontos muito positivos. Sabíamos da dificuldade que era na segunda fase, que era o mata-mata, entendeu? Pegando o Ceará, mas eu vejo muito positivo, porque, Tony, eu me lembro, e você é um conhecedor do futebol da região do Cariri, e há tempos atrás, Ceará e Fortaleza, quando ia disputar a Copa São Paulo de junho, lá em São Paulo, era levar um saco para trazer gol. E eu falei isso para a garotada. Pessoal, tudo é um aprendizado. Hoje o Ceará e Fortaleza vão jogar com os times lá do Sul. Existe já existe uma aproximação deles. Não que seja o nível ainda deles, mas estão aproximando muito. Você vê hoje o Ceará, tanto Ceará como Fortaleza, o próprio Floresta agora com o Raimundinho, né? Entendeu por quê? Porque vem fazendo um trabalho sólido nas categorias de base. Inclusive o Floresta classificou de novo, né? Copa São Paulo Futebol Júnior. Tem o goleiro, que agora me falhou a memória, acho que o Iderlan, alguma coisa assim, que se destacou na Copa São Paulo deste ano e vem na base e continua se destacando, um dos grandes talentos desse time do Floresta. Isso é que é importante, entendeu? É uma sequência de trabalho, né? Acredito que o Raimundinho, entre idas e vindas no Floresta, tem um tempo muito bom lá, então conhece a estrutura, já conhece o time. Então, isso é muito bom, porque você vê. Então, é o exemplo que eu vejo. A garotada jogar contra o Ceará, entendeu? A estrutura do Ceará. E eles precisam passar por isso, né? E a gente precisa, o que é que eu falei? Agora a gente precisa diminuir essa distância. Quando eu digo distância, não é do Fortaleza, Juazeiro Fortaleza, é a distância entre estrutura de um time para outro, para que a gente possa estar como eles quando iam para São Paulo, né? Com dificuldades e estrutura, não conseguiam resultados bons, a gente também possamos fazer um trabalho aqui e a gente diminuir essa distância que existe ainda aqui entre Juazeiro e os times de Fortaleza. Qual foi o maior que Icasa teve este ano no Sub-20? Foi o Ceará ou a Federação Cearense de Futebol, Rony? Você foi um dos que me entrevistou e eu falei também, estava nesse mesmo sentido. Tony, é assim, Tony, eu até falei na entrevista que eu não era contra o jogo na arena, não era contra o jogo na arena. Eu só achei injusto, por que não botou a gente e o Campo Grande lá? Por que não botou a gente e o Barbalha lá, bancando tudo? Entendeu? Então, assim, se a gente iniciou a competição... Porque quem disse que não queria jogar lá era o Ceará. E aí a gente, né, de alguma forma... Né? Mas a história que chegou aqui foi essa. Não tem a menor dúvida, entendeu? Que eles conseguiram, tá entendendo? Colocar. Mas, assim, eu dou até um exemplo aqui, Tony, não desmerecendo, porque nós sabemos que o futebol barbalense é um celeiro de jogadores, né? O Barbalha foi jogar lá no nosso CT e a gente fez 5-0 neles e tinha caixa para mais. Por quê? Porque nós estávamos há tempo treinando. O Barbalha não que o Barbalha não tenha, muito pelo contrário, o Barbalha com um elenco muito bom.
mas não tinha sequência de trabalho. Então eu acredito que isso é uma avaliação que eu faço em relação à questão do Ceará. É isso. Você acaba sentindo também, né? Essa falta da sequência. Projeto que está começando. Exatamente. Assim como o Icasa, mas que já tinha mais tempo. Né? Já tinha mais tempo. E o Barbalha é um celeiro. Acho que eu tive a oportunidade agora lá de trabalhar agora nesse sub-20 contra o Barbalha com jogadores que teve comigo no profissional, né? Esse cara que teve jogando comigo lá no profissional no começo do ano. Então assim, eu acho que o Icasa ele tá nesse caminho e eu acredito que é o caminho certo. Futebol não tem outro caminho, Tony, se não for trabalho de base. Nós sabemos que a torcida do Icasa era uma torcida realmente que gosta, que ama o Icasa e que vibra, entendeu? Mas ele tem que entender que esses garotos aqui, nós estamos com o Sub-15 agora na final do campeonato de Juazeiro, daqui da cidade. Nós estamos com o Sub-17 nas quartas de finais, entendeu? O Sub-20 agora, passou dessa fase, agora saiu nas quartas de final do Cearense. Então é um trabalho de base que ele vai ter um fruto, daqui a próximo ano já vai ter fruto para o profissional, entendeu? E tem que ser assim. Talvez no próximo ano já tenha aí, no mínimo, aí uns 4 ou 5 jogadores, entendeu? No elenco do profissional, e está ajudando ao profissional. Agora você vê agora aí, você acompanha futebol, ultimamente o que é que tem acontecido nos times, praticamente o Icasa, vamos falar aqui do Icasa, que é quando a gente está, né? Forma-se os times para competições, entendeu? Se o objetivo ele for alcançado, beleza. Mas se ele não alcançar, para tudo, entendeu? Guarda o material e aí só na próxima competição. Então acho que o trabalho ele tem que ser um trabalho com participação das categorias de base. Você vê hoje o futebol, se você pegar mais nível, mais lá em cima, você vê as equipes todinha injetando jogadores nos times profissional e que vai dar retorno financeiramente para o clube. Agora, se não tiver paciência para um trabalho desse, o trabalho nunca vai ter fruto, você nunca vai conseguir tirar um fruto desse trabalho se você não der sequência no trabalho. Inclusive, você fala, Rony, e aí eu me lembro, por exemplo, o Guarani 2011, meu Deus, não, 2010. O Guarani 2010 foi campeão cearense sub-20, vencendo o Horizonte lá no Castelão. E não sei por que desmancharam aquele time do Guarani. E aí eu vou lembrar de alguns nomes: Janeudo, Lion, Júnior Recife, Dé, Alisson goleiro, Paulinho volante, Paulo Robson atacante. No finalzinho, na reta final, veio o Siloé, também se juntou àquele time. Estou aqui apenas citando alguns nomes. Era um time muito bom, muito qualificado. Tanto que boa parte dessa equipe campeã cearense foi utilizada na primeira divisão do campeonato estadual pelo Raimundinho. Na época o Bagé chegou a fazer parte do time e o Raimundinho acabou utilizando boa parte desses jogadores. E curiosamente, em 2011 esses jogadores não ficaram. Alguns estão ainda jogando futebol, como o próprio Janeudo, por exemplo, já foi campeão no Ferroviário, no Fluminense de Feira, enfim, várias equipes. Então assim, a gente provoca estranheza, porque às vezes você tem um ouro na mão e desperdiça esse ouro, joga fora, em detrimento de jogadores que vêm. Tudo bem que em 2011 o Guarani ficou naquela, foi vice-campeão cearense, mas e o seu patrimônio? Não poderia ter aproveitado esses jogadores naquele time? De repente poderia até ter o time fortalecido, acabou não acontecendo. E a gente sente essa falta, né, dessa permanência, dessa continuidade desse trabalho de base. E aí eu só voltando um pouquinho sobre a questão da pergunta que nós fizemos e quem tinha sido o maior adversário, porque, por exemplo, a gente viu nas redes sociais algumas pessoas dizendo: mas o campo que como é que você deixa de jogar na Arena Romeirão para querer jogar no Inaldão? Eu vi o jogo, a gente vinha acompanhando o Icasa nos trabalhos, treinamentos lá no Praxedão, nos jogos no Inaldão, e eu vi o jogo lá no Romeirão. O time do Ceará é um time qualificado, time sub-20, e é um time que trabalha muito com posse de bola. Gostei muito daquela dupla de zaga, que eles dão um tapa na bola aqui, a bola sai na diagonal no meio campo, já ligando com os extremos, os dois pontas ali, tanto pela direita e pela esquerda, com a bola no chão. Se é no Inaldão, Rony, aquilo não acontece. Aquela posse
que o Ceará teve no Romeirão, aquilo não acontecia. Outra coisa, aquele número de torcedores que estavam no Romeirão, parecia 10 mil pessoas no Inaldão, porque o campo é mais apertado, o estádio aproxima do campo e a pressão em cima dos jogadores do Ceará seria maior. Então, para mim, o jogo contra o Ceará, se é no Inaldão, não seria da forma que foi. E eu acho até que o Ceará não teria vencido. É um sim, uma possibilidade. Mas pelo que a gente vem acompanhando. Tanto é que quando você pode usar o mando de campo, e o Icasa não pôde, infelizmente, foi o que aconteceu lá no Cidade de Vozão. O Icasa não treinou no campo de jogo. Eles também não treinaram, tudo bem. Mas eles fizeram o mando de campo. A pré-eleção não foi no vestiário, foi fora, porque a informação é que o vestiário lá era apertado e acabaram fazendo a pré-eleção fora, no gramado, na parte de trás. E um campo de treinamento, que eu disse isso, tem uma pessoa que não é bem assim, é diferente. Não, o campo de jogo lá, a qualidade é infinitamente superior ao Inaldão, ao Praxedão. É uma qualidade muito boa, até porque o campo que eles treinam não é o mesmo campo que eles jogam em termos de qualidade. E o trabalho também. Então, assim, para mim, aquilo tudo atrapalhou o Icasa, né, e acabou beneficiando o Ceará. O fato do Icasa não ter tido a oportunidade de mandar o seu jogo da forma que gostaria. Você pensa que isso também aconteceu? Ou eu estou falando um monte de besteira aqui, Rony Araújo? Não, e quando eu falo que no questão do campo, era que se a federação tivesse colocado, imagine se essa garotada tivesse jogado 2 jogos lá, ou 4 jogos como nós fizemos, né? 2 jogos com Campo Grande, 2 jogos com o Barbalha. Se fosse, a federação bancasse esses jogos também lá na arena. Meu amigo, entendeu? É isso que eu estou dizendo. A gente... Você já está habituado, é diferente. É diferente. E outra coisa, por que é que eles não vêm para a nossa realidade? Por que é que nós temos que ir à realidade deles, que é a qualidade do campo? Então, assim, quando eu questionei, você foi um dos que me entrevistou e eu falei, entendeu? Que eu questionei, porque a diretoria também tinha esse mesmo pensamento, de que o jogo tinha que ser ou no CT ou lá em Barbalha, era para que eles pudessem vir para a nossa realidade. E é onde a gente mandou os jogos. Então, quer dizer, nós tivemos de ir à realidade deles. Mas, Tony, eu falo sempre assim, eu acho que tudo é um aprendizado, tá entendendo? Tudo é um aprendizado dentro do futebol. E a gente precisa, sim, entendeu? Houve um esforço muito grande, houve uma carta de repúdio da diretoria para a federação, mas enquanto a gente não bater de frente e dizer, meu amigo, eu vou ser muito sincero a você, se a diretoria chegasse para mim, aí, você quer ir para o jogo? Eu digo, vamos, não. Pronto. Queria ver, punir o sub-20, mas aí o Icasa tinha força de voz. E o que é que eu sabe que eu tinha que dizer aqui? Não, a gente vai mandar o jogo lá, eu, o Ceará ia para o campo do Coisa e a gente ia lá para o campo do Barbalha. E o Barbalha aí deixava rolar. E botava para o Tribunal de Justiça, se esse Tribunal de Justiça, futebol cearense, quer se moralizar, porque o Tribunal de Justiça ficou manchado. 2022, o Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense foi uma vergonha. Depois daqueles áudios vazados, da forma que trataram o campeonato cearense, que, por exemplo, eu não sei como é que exclui o Crato naquela ocasião, mas só suspende 4 jogos. Como é que eu excluo o time do campeonato inteiro e só suspendo 4 jogos? Né? Então, assim, a forma que foi tratado, e eu vi naquela ocasião, isso referindo ao ano passado, que estava uma briga maior se o presidente torcia Ceará ou Fortaleza. Esqueceram um termo primordial, que era manipulação de resultado, e ficaram naquela brigazinha interna, do manjadinho deles lá, que é de Ceará e Fortaleza, o interior que se dane, manipulação de resultado que se dane, e não é assim. Então o Tribunal de Justiça tem que moralizar, tanto é que o presidente renunciou, depois fizeram outro julgamento, a federação recorreu para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o campeonato continuou da mesma forma. O que eu lamento muito, é porque o presidente Mauro Carmelo, quando assumiu a Federação Cearense de Futebol, ele deu indícios de que estaria trabalhando para fortalecer o futebol do interior. Pareceu. E o que a gente está vendo agora é diferente, porque o que fizeram com o Iguatu, aquela maratona que obrigaram o Iguatu a fazer, do jogo com a Copa do Brasil com o Santos, para depois jogar com o Ceará, e botaram o jogo pela manhã,
para amanhã. Não podia botar o jogo para de tarde, não, porque a televisão pega o jogo Ferroviário e Fortaleza, bota para amanhã então. Favorece a televisão e bota o jogo Ceará e Iguatu para que o pessoal do Iguatu descanse. Mas não, é uma coisa forçada. E é na cara dura, rapaz, sabe? Não fingem mais. Parece que o interior que se vire. O que importa é Ceará e Fortaleza. E eu não estou questionando. Eu acho que Ceará e Fortaleza chegaram num patamar além. Agora, chegaram esse patamar por causa das diretorias. Foi por causa da federação, não. Eu acho que a federação tem que começar a rever os seus conceitos. Porque tem uma coisa também, viu? Ceará e Fortaleza espirrou, tá na rede social da federação. E o futebol do interior? Tony, o que eu acho, olha, se ela que bancou, né, como ela bancou todo o jogo, então por que não colocou os jogos e Casa e Campo Grande, Casa e Barbalha, entendeu? Se a federação... Bota tudo por Rumeirão. Bota tudo por Rumeirão, entendeu? Aí você não tinha mais como questionar nada. O que eu fiquei mais foi por conta disso. Então, quer dizer assim, a gente tem que ir à realidade deles. Por que eles também não tinham que ir à nossa realidade, que era jogar? Beleza, o CT não tinha segurança? Tranquilo. Ia para o Vinaldão, fazia-se o jogo no Vinaldão e trazia ele para a nossa realidade. Aí vem cá, e o setor só não teve segurança no jogo com o Ceará? Mas é isso. Aí com os outros... Mas é isso, Tony, é que eu digo, olha, a gente sabe, entendeu? A gente vê, mas se não tiver força e bater de frente para você dizer, claro, eu não posso como treinador dizer eu não vou botar meu time. Quem tem que decidir isso é a diretoria. Tá entendendo? A diretoria diz, não tem. Aí como chegou para mim e disse, olha, a situação é essa, beleza, eu não quero. Eu disse, se tiver algum recurso financeiro para o clube, a gente joga. Se não tiver recurso nenhum... Eu acho até que a diretoria pensou muito assim também nos jogadores. Eu acho que para os jogadores foi um jogo especial, jogar contra o Ceará, jogar na Arena Rumeirão, muito jogador jovem. Eu acho que talvez tenha pesado isso aí também. Não, Tony, nós aqui não estamos de alguma forma em relação a questões de resultado de jogo. O que nós queríamos aqui era mostrar para a federação, mostrar para os clubes lá, que aqui não é só chegar e mandar, porque eles fizeram foi mandar. E por que eles não pegaram o jogo de volta e não botaram lá no PV? Pô, levaram o jogo de volta. Não estava bancando aqui, banca lá também. Então, banca lá. Então é isso, Tony, que a gente tem que ter, entendeu? E assim, mas a gente viu da diretoria, realmente é uma diretoria que hoje é composta por 10 pessoas na diretoria, né? E a gente sabe, entendeu? Que muitos deles não queriam de jeito nenhum, iam bater de frente, mas teve alguns que não quis. E aí quando chegou pra gente que o jogo ia ser na arena, então beleza, vamos fazer o jogo na arena, não tem problema nenhum. Só que eu acho ainda, digo isso, entendeu? Nós precisamos, isso não é no sub-20 não. Isso não é só no sub-20 não. O que fizeram com o Icasa na Fares Lopes, entendeu? Tudo isso é um absurdo. Rapaz, o que fizeram com o Pacajus, campeão da Fares Lopes, e não poder ir para a Copa do Brasil porque a federação não observou o regulamento geral de competições da CBF. Ou seja, você faz o campeonato, você obedece um regulamento principal, você não observa o regulamento, quem foi penalizado? O Pacajus. Aí a diretoria do Pacajus, de certa forma, foi omissa, ficou caladinho, porque se é outra diretoria, entrava com ação na justiça desportiva, até na justiça comum, porque o Pacajus teve prejuízo financeiro, e um prejuízo grande, aí veio a queda do COIS. Nem Copa do Brasil, ainda foi rebaixado na segunda divisão. Então, assim, foi uma lambança sem tamanho da federação na Fares Lopes do ano passado. Tony, o Pacajus hoje está querendo aí ser campeão, valendo. Foi de mentirinha a Fares Lopes do ano passado. Você vive no futebol há muito e a gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns outros estados aqui, principalmente do Nordeste. E você não vê um time do interior conseguir chegar a ser campeão. A gente teve aqui, naquele tempo que eram divididos, entendeu? Mas você vê aqui do lado da gente aqui, você vê no Pernambuco aqui, entendeu? Os times do interior chegam e é campeão. Você vê aqui no Piauí, os times chegam, entendeu? Briga com os times grandes. Eu lembro que o campeonato vez, a federação contratou jogadores para os clubes do interior, para fortalecer os clubes do interior. A Federação Paulista de Futebol contratou jogadores para as equipes menores, para fortalecer, para deixar o campeonato mais forte.
Você acha que um dia a gente vai ver isso Agora aqui? você imagine, Tony, você imagine isso, uma torcida que tem aqui, que é a torcida do Icasa, né? Tem a torcida do... Entendeu? Agora do próprio Cariri pequenininho, mas... E você vê uma torcida imensa que tem o Icasa e uma federação ela fazer, porque se conseguir colocar como o Icasa consegue colocar aqui. Então, se fosse uma federação que tivesse um bom senso, o que é que ela fazia? Entendeu? Eu já estou falando mais pro lado profissional. Poxa, é um time que tem torcida, é um time que leva torcedor para o estádio. Então fortalece, mas não, no lugar de fortalecer, eles querem sempre diminuir. Então acho que tem que chegar. E não é demérito nada. Assim, eu acho que o que o interior quer não é ser beneficiado. Vamos só jogar limpo, assim, de igual para igual. Vamos dar a mesma condição para todo mundo. Pronto, somente. Ninguém queria aqui que o juiz chegasse aqui para puxar para o Icasa, né? Manda um árbitro que chegue e faz a coisa correta, não aquele que fez aquilo que com o Icasa, que lambança. César Magalhães, pelo amor de Deus, aquele pênalti contra o Horizonte é ridículo. Ridículo. Qualquer árbitro em começo de carreira via que aquele lance foi pênalti entre Icasa e Horizonte, 7 minutos do primeiro tempo, um lance que foi determinante para que o Icasa perdesse. Não estou tirando o mérito do Horizonte, era um baita time, muito bem treinado pelo Filinto Holanda, mas aquele pênalti poderia ter mudado a história do jogo. Então assim, cara, só dá a mesma condição, respeita os clubes. Pô, tá todo mundo trabalhando aqui no Icasa, no Campo Grande, no Barbalha, galera lá em Sobral, em Horizonte. Poxa, esquece, sabe? Eu tô falando aqui de categoria de base, esquece a grandeza do Ceará e do Fortaleza. São duas equipes que estão trabalhando em condição de igualdade por o mesmo objetivo com as outras. Então assim, ninguém está querendo que chegue e mande alguém para puxar para favorecer Icasa, favorecer Guarani, Barbalha, Campo Grande, cara. Não, poxa, só dá condição. Mande campo é teu, Rony. Diz onde tu queres jogar, cara. Respeita o regulamento, o teu direito de ser mandante. Simples assim. Aí vem meio mundo de desculpa, de conversa fiada, bota papa na boca, pelo amor de Deus. Então assim, aí depois acham ruim quando é criticado. Acham ruim quando é criticado, tá entendendo? Tem gente que chega lá de Fortaleza, quando é jogo de Fortaleza, lota de gente aqui, pessoas que nunca vieram no Cariri, sem contar um monte de gente que vem de biquinho pra cá trabalhar, se achando tal, tá entendendo? E esse tipo de coisa não leva a lugar algum. Então assim, eu acho que a federação, e aí eu deixo uma sugestão aqui para o presidente Mauro Carmélio. Mauro Carmélio, volte às raízes de quando o senhor começou o seu trabalho na federação, que a promessa foi: vamos fortalecer o interior. Eu estou sentindo falta disso. Deixou de acontecer, sabe? E aí se fala muito em várias competições, sub-17, sub-13, feminino e tal. Ótimo. Mas dá condição de igualdade para todo mundo, somente Tony, isso. Tony, e uma coisa, Tony, você vê o esforço que é, cara, o que essa diretoria está fazendo esforço numa segunda divisão que foi financeiramente. Como você tocou no assunto aí do jogo contra o Horizonte, você faz um esforço financeiramente para manter uma equipe, e hoje em dia você sabe da dificuldade que é, qualquer equipe não é diferente, entendeu? E você vê ser jogado em uma partida só, tudo aquilo ali que você conseguiu ser jogado. Então assim, precisa realmente, entendeu? É notório, e puxando aqui para o Sub-20, é isso, eu acho que ninguém quer aqui, a gente não queria não, às vezes até as pessoas mesmo, poxa, mas vai jogar, joga em qualquer canto, joga. Mas se nós tivéssemos a oportunidade, o que nós queríamos é que ele viesse para a nossa realidade. Por que não? O que é que tem de mais? Nós podíamos tomar um saco lá no campo do Barbalha, mas eles iam sentir a dificuldade porque eles iam jogar em um campo que ele não estava acostumado, como nós sentimos quando nós fomos jogar em um campo que a gente não estava acostumado. Se ele quisesse fazer isso, o que tinha feito desde o início? Tinha colocado os jogos contra o Campo Grande, tinha colocado os jogos contra o Icasa, contra o próprio Barbalha, entendeu? E aí a gente fazia tranquilamente. Mas eu acho ainda, e é a minha opinião, eu penso assim, entendeu? Não acho que, enquanto não tiver força para bater de frente com eles aí, achando que tudo que eles falam tem que baixar a cabeça, tem que aceitar, tem que fazer aquilo que ele quer, a gente vai estar sempre aqui com isso. E o rapaz aqui do canal tá até lembrando desse time 2010 que a gente falava lá do Guarani, ó. Lincoln volante e Gustavo lateral direito também estavam naquele time. Olha só, né, a qualidade dos jogadores lá em 2010 que ainda hoje estão jogando e estão jogando no nível muito bom
e andando em várias equipes. O nosso querido Emerson Santana, Emerson Fumê, hoje preparador físico do Fortaleza, mandando aqui também um abraço para você, tá bom? Gente, o preparador físico do time do Fortaleza, um dos preparadores físicos do time principal do Fortaleza, daqui do Cariri, viu? De Juazeiro. É do interior. É do interior. O interior fortalece muito essas equipes grandes da capital. Muito. Aliás, ai da capital, se não fosse o interior. Mas, né, deixa só aqui, antes da gente poder encerrar nosso papo com o Rony, lembrando que a gente vai falar aqui sobre os ídolos do Flamengo, viu? Que vão jogar aqui em Juazeiro do Norte, em outubro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom, moçada? Deixa eu falar aqui sobre a Mari Suplementos. Mari Suplementos, que é uma parceira nossa também aqui do... E ela tá... deixa eu trazer aqui o Instagram de Mari Suplementos. Pronto. É MA, underline, certo? MA, underline, RI, tá bom? Ponto suplemento. Você pode ir no Instagram, tem várias ofertas lá para você, whey, betalanina, tem aqui o Fullison Protein, tem aqui um monte de coisa aqui bacana, rapaz. O nosso querido Rony é quem tem tudo isso aqui, que ele é educador físico também. Creatina, descreatina, todo mundo tem que usar creatina, né, Rony? Todo mundo. Magnésio, de creatina, várias promoções, é só você estar. Inclusive também tem roupas lá para atividade física, tá bom? Para mulherada e também para os marmanjos. Então aproveita, tá certo? E dá uma olhadinha lá na Mari Suplementos, MA_RI.suplemento, tá bom? E aí você pode aproveitar e ver todos os produtos que a Mari Suplementos tem para você, também com ótimas ofertas. Vai lá no Instagram, Mari Suplementos, aproveite e você vai poder. Fica lá em Barbalha, tá bom? Lá na rua Senador Alencar, no centro. Mas para você que é de outras cidades da região, pode mandar uma mensagem lá no PV e conversar com a galera de Mari Suplementos, tá? O seu provedor de internet do Cariri tem nome Icanet. A Icanet traz a internet do Replay lá na Arena e também a internet no estádio Lírio Calô e Naldão. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Vai lá também nas redes sociais da Icanet, com muita coisa bacana, muita oferta legal para você da Icanet, inclusive a Icanet que tem um atendimento assim fenomenal. E uma das coisas que mais eu gosto da Icanet é aquela reciprocidade. Quando você tem algum problema, tem empresa que você liga, aperta 3, aperta 4, aperta 5, parece que está com calculadora na mão. Lá não, você tem um contato, às vezes você só naquele bate-papo com o pessoal via WhatsApp, na Icanet você acaba resolvendo o problema. Então vai lá, Icanet, tá ok? Seu provedor de internet no Cariri, o telefone é o 3532-0937, com atendimento no município de Barbalha e também em boa parte aqui de Juazeiro do Norte. Aproveita lá na Icanet. Só para encerrar aqui o nosso bate-papo aqui com o nosso querido, mandar um abraço aqui para o Domingos Sávio. Ele está dizendo aqui, futebol cearense só está escapando Fortaleza e Ferroviário. Não acredito que o Atlético possa ganhar do Souza lá no Marizão. Diz aqui o Domingos Sávio, que acompanha a gente lá no Álvaro Wayne, em Fortaleza, dizendo que gostou demais do retorno, estava com saudade. Um abraço para o Domingos Sávio. Francisco Isidro Moura também está aqui com a gente. Cadê aqui? O Gildásio Furtado também deixando boa noite. O Éder Leonardo também está por aqui. O Ceará é o único estado do Nordeste que não tem um campeão estadual do interior. E do jeito que a coisa anda, vai demorar, viu, Éder? Muito obrigado aqui pela participação. Brito Júnior também deixando boa noite. Jaiana Souza também. Bárbara Mendes aqui, valeu, Rony Araújo. Rosa Maria, Edilan está aqui dizendo que estava fazendo falta nas noites de segunda. Aqui o replay, valeu, um abraço bem forte para essa turma toda. Gente, compartilha com a galera, avisa que o replay está no ar, tá bom? Deixa o teu like, é sempre importante o like, e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, e a gente também tá com o site replay.tv.br. Rony Araújo, me diga só uma coisa, continua o trabalho do Sub-20? Continua, até porque o acerto que a gente fez era permanência, né? Não foi para disputar o Sub-20, a gente fez um acerto para que a gente pudesse disputar
e fazer uma sequência de trabalho de base. E isso tá sendo feito. O time se reapresentou hoje e vamos trabalhar, entendeu? E eu acredito que os frutos vai ser colhido lá na frente, não tem a menor dúvida. E esse campeonato cearense ele serviu para que a gente possa aproximar dessa distância que existe dos outros clubes, para que a gente possa se aproximar e dar rodagem a essa garotada. Outras correr aqui no estado, ou aqui na região principalmente, o Icasa deve participar. O Fabiano já passou para a gente isso, e de interesse é importante essa rodagem, entendeu? Que a gente possa estar disputando competições, não só sub-20, como sub-17, como o próprio sub-15 também, para que possa dar rodagem a essa garotada aí, entendeu? E a gente vê aí os frutos ser colhidos lá. Talvez no próximo ano aí a gente já tenha uns frutos muito bons aí para o time profissional. Se Deus quiser. Rony, obrigado aqui pela... Rony, aqui não é enfeite não, cara. Esse amendoim é pra coisa. Rony, como o amendoim ele não quis não. Mas fica à vontade aí também, viu, Rony? Rony, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Prazer demais estar batendo papo contigo. Você sabe que a gente torce muito pelo seu trabalho. Lembra o seu trabalho desde o início, você foi campeão da Copa Cariri, foi por Porteiras, não foi? Foi início dos anos 2000. Também, né? Cedro também, campeão da Copa Cariri. Aí veio pro profissional com Barbalha, acho que 2004, 2003. 2003 no Barbalha. E depois você passou por várias equipes aqui, foi para Sergipe e está de volta fazendo um belo trabalho lá na base do Icasa. Boa sorte para você, toda a comissão técnica, que a diretoria possa dar essa condição, porque a gente sabe de como é importante esse trabalho de base. Torço muito para que a gente tenha esse trabalho de base no Guarani, no Barbalha, no Crato, no próprio Cariri. Campo Grande já faz um trabalho de base muito bacana, porque a gente vê tantos jogadores aqui mesmo no Icasa. Se a gente for olhar os jogadores que já saíram daqui e que talvez não tenha dado o retorno necessário para o Icasa, por exemplo, o Jacaré está hoje brilhando do Bahia, mas saiu daqui. O Bismarck já esteve nos Emirados Árabes, hoje está no Botafogo da Paraíba. Mas saiu daqui. O Charles, zagueiro, jogou Grêmio, jogou Santos, que está por aqui, mas saiu daqui, foi jogador revelação 2014. Fábio Lima até hoje está nos Emirados Árabes, até se naturalizou por lá. O time dele quase ia para a Copa do Mundo, que saiu também do Verdão do Cariri. Estou citando aqui alguns nomes, mas vários jogadores saíram de casa, do próprio Guarani, enfim, o Assisinho, né, que brilhou aí, saiu do Guarani, depois foi pro Crato, destacou no Icasa. O Leozinho, que começou no Icasa, mas começou a se destacar a sua carreira aqui no futebol do Icasa, Barbalha, hoje está pro lado do Portugal. Enfim, são vários nomes. E a gente sabe como a base é importante. Então a base pode ser, inclusive, uma mina de ouro, porque pode jogadores saírem daqui e gerar renda pro jogador. Tem um jogador, inclusive, que pouca gente vai lembrar, o Wendel, que é um jogador que tinha ligação com o Juazeiro Empreendimentos, passou pela base do Guarani, passou pela base do Icasa, chegou a jogar a seleção brasileira, foi pro Grêmio, foi, se não me engano, pro Bayern de Munique, acho que deve estar no futebol português, e tinha ligação com o Juazeiro Empreendimentos. Então o Juazeiro Empreendimentos acabou ganhando com esse jogador, Icasa e Guarani não ganharam nada. O jogador que passou por aqui pela base, né? O Endo, lateral esquerdo, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Tem muita gente que nem sabe disso. Então, assim, está na hora dos times tomarem de conta das suas bases. E também é um investimento. Trabalhar com base para mim não é despesa, é investimento. Obrigado, viu, Rony? Obrigado. Gente, a gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta a falar. Flamengo vai jogar, os ídolos do Flamengo jogando na Arena Romeirão aqui em Juazeiro do Norte. É rapidinho, tá bom? Coisinha aí de 1 minuto e meio, rapidinho, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade. Edilan. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone
99680 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para você. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para você. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só. Bom, vamos voltar aqui falando aqui no nosso replay de volta e mandar um abraço aqui pro Crisóstomo, tá aqui com a gente, deixando aqui aquele abraço também pro Rony Araújo, o Arley Salles, Francisco Isidro, cadê aqui, rapaz? Esse que bota fé aqui com o professor Rony à frente da base do Icasa. Esse aqui é o Terei, Jaiana também aqui deixando boa entrevista, boa noite. A Lana que tá por aqui com a gente, rapaz. Lana lá em Praia Grande, no litoral paulista. Deixa eu falar da Cachaça Luanda. Entre as melhores cachaças do Brasil, é do Cariri, Cachaça Luanda. A Cachaça Luanda que vem se destacando por ter vários sabores e ela é da região, do sítio Luanda. Muita gente às vezes não sabe, mas aquela região da Cachaça Luanda, que fica no distrito de Arajara, é o sítio Luanda, ali para quem vai entre Barbalha e o Crato. Cachaça Luanda, você pode seguir lá no Instagram, @Engenho Luanda, tá bom? Aproveita. Cachaça Luanda, entre as cachaças do Brasil, ela está entre as melhores, essa é do Cariri, uma delícia de cachaça. Deixa eu falar também para você do Brasil, que está há 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Abraçar o nosso querido Valda Perboni, que faz um excelente trabalho na Perboni Brasil. A Perboni Brasil, que a gente tem a oportunidade de ter aqui na região do Cariri já há um pouco mais de 10 anos. E aí, se você for seguir lá no Instagram, tem várias Perbonis, tá bom, gente? Mas aí você pode procurar Perboni Brasil Cariri. Essa é que é a nossa, tá bom? E lá tem dicas super bacanas para você de economia, tem dicas também de receitas, tem algumas propriedades que algumas frutas, verduras e legumes têm, que a Perboni vai lá e fala para você. Então, vai lá e segue. Perboni Brasil Cariri. Perboni _ Brasil _ Cariri, tá certo? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no Ceasa de Barbalha, ali no Galpão do... Tá ok? Deixa antes da gente conversar aqui, falar sobre o Flamengo que vai jogar em outubro aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Deixa eu aqui mandar um beijo pra Rosane, que tá aqui com a gente. Mandar um abraço aqui pro Roberto Mix. Cadê aqui? Que tá aqui com a gente também o Rafael, o Eldon lá na Arajara. O Rafael também está aqui acompanhando. Um abraço. Nosso querido Segundo, grande Segundo Filmagens, também está aqui com a gente. O Jaide Santos, deixando boa noite lá em Missão Velha, também aqui acompanhando. Deixa eu falar para você aqui que vai acontecer em Potengi a primeira Copa de Futsal Josimar Oliveira. A gente tem a imagem aí para você da competição que vai acontecer, tem início marcado para o dia 15 de setembro e contará com participação de 16 equipes, tá bom? Já confirmados. Olha, equipes de Potengi, Nova Olinda, Araripina, Serrolândia, Saboeiro, Salitre, Antonino do Norte, Aratama lá em Assaré, Juazeiro, Altaneira,
enfim, várias equipes já confirmadas para esse primeira Copa de Futsal Josimar de Oliveira, que começa em setembro e deve ir até novembro, tá bom? Antes do pontapé da competição, será realizado no dia 19, às 19 horas, 19 de agosto agora, vai ter lá na TV Ideal, na CE 292, o Congresso Técnico do Campeonato, um evento inédito apresentando e sorteando os 4 grupos da primeira fase. A competição vai oferecer premiação de R$6.000, olha que beleza, R$6.000 para o time campeão, R$3.000 para o vice, R$500 para o artilheiro, R$500 para o goleiro menos vazado e R$200 para o técnico campeão, tá ok? Então, tá aqui a organização do primeira Copa de Futsal Josimar de Oliveira, que vai acontecer em Potengi, aqui na região do Cariri. Um abraço para essa turma toda aí, a gente vai estar acompanhando e trazendo informações aqui no YouTube, lá no Instagram e também lá no site replay.tv.br, tá bom? Bem, gente, estamos recebendo aqui, com muito prazer, aqui nos estúdios do Replay, o nosso querido Neumayer Filho. O nome do homem é um nome internacional. Meu querido Neumayer, rapaz. Eu conheci o Neumayer envolvido com rugby, que é um esporte que talvez não seja tão popular aqui no Brasil, mas que é muito praticado, e aqui na região também tem o Cariri Soldiers, é isso? É o Araripe Soldiers. Ou Araripe Soldados Soldiers. do Araripe, né, em homenagem... Que inclusive a soldadinho do Araripe é o símbolo lá do... A gente vai depois falar... Vamos depois fazer uma matéria e vamos falar só sobre o rugby aqui também, legal. Tá bom? Que é importante mostrar que a galera curte aqui e pratica já há algum tempo, né? Né? Tivemos aqui muitos campeonatos, né? Nordestino, com presença de muitos jogadores de vários países, né? Holandeses, cubanos. Eu lembro que vocês começaram a trabalhar, a treinar o rugby lá no Inaldão, em Barbalha. E depois trouxeram para o Juazeiro. O Araripe, ele nasceu em 2013. E aí o que foi que aconteceu? Nós nascemos em Barbalha, mas aí por conta de uma fase ruim do futebol no Juazeiro do Norte, nós recebemos o convite de trazer a franquia, como os clubes de futebol né, americano, né, fazem, eles mudam de cidade. E aí a gente recebeu o convite para vir para cá. E aí fizemos vários campeonatos, a seleção brasileira... A má fase do futebol acabou favorecendo a vocês. Demais. Inclusive com a presença... Foi muito enriquecedor para os profissionais de educação física, porque nós tivemos aqui a presença não só da seleção brasileira, a convencional, como a de cadeira de rodas, né? E fizemos vários eventos e o nosso projeto acabou também ficando bem conhecido por conta da iniciativa. Você estava falando aqui de base, né? Não é só para futebol, é para qualquer esporte. E a gente fez um trabalho de base bacana com as crianças, né? Isso daí acabou repercutindo. A própria Fábio Pisato, o editor-chefe do Globo Esporte. Na época? Gente boa demais. Deslocou uma equipe para cá, filmou, acabou que a gente ficou bem conhecido. E o projeto, com o apoio da Secretaria de Esporte, né? Na figura do seu secretário Bendimar Junião, a gente vai retomar, a gente fez o projeto de novo no ano passado, depois da pandemia, né, muito tempo sem fazer, fizemos o projeto de novo com as crianças, foi lá no Céu, ali no bairro Pedrinhas, né, depois do aeroporto, fronteira ali, né, com a zona rural, e vamos voltar agora para o ano que vem, já inclusive maior, mas encorpado de novo o projeto de base, porque não tem outra saída. Imagina se o futebol, que é o futebol, nosso esporte querido, o mais tradicional aqui no nosso país, né? Se você não desenvolver a base, qualquer time morre. Imagina os esportes amadores não tão conhecidos. É verdade. A base está para tudo. As artes... Falar um pouco depois sobre o rugby, o convite já está aberto para a gente ver um outro dia e falar sobre isso, tá bom? Neumayer, você hoje relações públicas e também marketing do R4, que é o time do Ronaldo Angelim, time feminino do Angelim, e que já vem fazendo uma parceria com o Guarani, disputou o Campeonato Cearense, Brasileiro Série A3, vem fazendo um trabalho legal, inclusive algumas jogadoras já inclusive migrando para outras equipes. E agora está à frente dessa organização de trazer os ídolos do Flamengo para Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão. Dia 4 de outubro está confirmado então.
Inclusive agradecer aqui, né, o apoio do Samuel, que é o assessor da Casa Civil, né, que foi quem fez essa Ex-prefeito de Assaré, Samuel, gente boa demais. E também o advogado Fagner, que trabalha com ele, né, essas pessoas se articularam para conseguir toda a estrutura do jogo, e hoje a gente conta também com o apoio da equipe do próprio o equipamento, né, o Romeirão também nos ajudando, né. E 4/10, né, foi essa data escolhida. A gente, só um detalhe ainda sobre o R4. O R4 ele já existia há muito tempo, né, desde 2012 também, se eu não me engano, mas juridicamente ele não existia. E aí acabou que não... Estava vivo, mas não tinha identidade. E eu costumo dizer assim, para quem está aí no mundo do esporte, o mais importante é a parte jurídica. Se você pretende começar qualquer clube, qualquer associação, qualquer tipo de esporte, vá primeiro na parte jurídica. Porque vários editais requer que você tenha um CNPJ de pelo menos 1 ano. Então, o R4 ele existia há mais de 10 anos, mas juridicamente não ainda existia. Eu não sou só o da parte de marketing, né? Mas também sou o diretor jurídico do clube. Porque quando a gente criou, faltava essa mão de obra que agora a gente está começando a trabalhar para assumir esses outros cargos. Diretoria de planejamento, diretoria também de serviços médicos. Nós temos um diretor, é o Bernard. Nós temos uma diretora de futebol feminino, que é a Yasmin Simões. Nós temos um diretor de futebol masculino, porque lembre-se, o R4 ele nasceu como futebol masculino. E nós vamos retomar, e aí nós vamos adiantar o porquê desse jogo do Flamengo aqui em Juazeiro do Norte. O R4 ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Quando a gente constituiu o R4 foi com esse objetivo. E o Ronaldo, ele está construindo do próprio bolso um centro de treinamento. E lá nós vamos ter, não só nesse primeiro momento, as jogadoras do futebol já adulto, mas também, Tony, o do Sub-17, que nós vamos competir o campeonato cearense. Você não está falando tanto agora do futebol masculino? Então, o campeonato cearense, nossa partida de estreia dia 27 do 8. Agora, já de agosto. Agora, contra o Joaçal. Enquanto Fortaleza vai estar jogando com o Ceará lá, a gente vai estar jogando com o Joaçal aqui. E aí o que é que o Ronaldo só poderia partir dele? Porque afinal de contas ele era um jogador do elenco de 2009. Então, esses jogadores eles têm uma amizade. E eles... Então são jogadores que foram campeões brasileiros em 2009, uma boa parte. Uma boa parte, né? E reforçado pelo ex-meio-campista da seleção brasileira, o Zico, né, que jogou também, né, é o maior ídolo do Flamengo. Mas virão outros jogadores, porque será um jogo do ídolos do Flamengo, esses ídolos do passado, versus um combinado do Guarani com o Icasa. Ótimo. Então, para reforçar também o Guarani e o Icasa, nós iremos trazer também outros jogadores que foram ídolos de outros grandes clubes do Brasil, para reforçar esse time do combinado do Icasa com o Guarani. A gente fez recentemente até a ideia do Zacarias, né? E o Jader Guga organizou o Icasa, o Ebinho, ex-presidente do Guarani, acabou organizando o Guarani. E foi muito bacana, o jogo terminou 2-2, a gente fez essa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, e foram 2 gols do Netinho para o Guarani, e um gol do Alcimar e o outro do Denner para o Icasa. E a gente viu como o torcedor gostou, como o torcedor assim, ficou empolgado em ver os ex-jogadores. E assim, tinha apenas uma representação. Acabou que o tempo também foi muito pouco, 25 minutos, acho que 20 no segundo tempo, por conta do tempo. Porque tinha um jogo do Icasa principal contra o Ferroviário. Mas teve muita gente que estava lá, inclusive nem jogou ainda. Mas como a gente tem atletas, né, ex-jogadores, que ainda estão aí batendo bola no amador e que podem contribuir, Foi um jogo de uma qualidade muito bacana. Não é o mesmo pique, né, mas a qualidade muito bacana. Então, vai haver esse combinado Icasa e Guarani para jogar contra os ídolos do Flamengo.
você falou aí dessa questão dos jogadores. Não é o mesmo pique, mas é impressionante. Já confirmando aqui um dos nomes, né? Não estão autorizados a dizer todos, mas o principal deles é o Ronaldo Angelim, porque além de ser daqui de Juazeiro do Norte, ele é o único que é amigo desse pessoal todo, Todinho, né? é verdade. E aí, eu falo isso, um grande amigo, não porque eu tenho essa intimidade com ele, mas nós já vimos várias vezes o Zico se pronunciando, né, na televisão, como sendo um admirador da personalidade, do carisma. E ele né? teve aqui, fizeram até um jogo de despedida pro Ronaldo Angelim, que o Zico veio e vários outros atletas do futebol brasileiro também. Exatamente. Então, assim, é uma admiração recíproca, né? E aí você vai ter um outro também já, e aí são só esses nomes, tá, Tony? Só tô autorizado pela diretoria a falar 3 nomes aqui. O Ronaldo Angelim, porque é amigo de todos eles, sem ele não poderia existir esses jogadores aqui. E é a semente plantada, Angelim. O Zico, amigo pessoal, e é impressionante. Você vai falando desse evento, aí você vai falando alguns jogadores e tal, que podem se confirmar e tal. Mas quando você fala do Zico, é impressionante. Como ainda, né, é um grande ídolo, mesmo com a idade já avançada, muita gente ainda faz muita questão de ver. E quem viu o Zico jogar década de 80 e década de 90, nem tanto aqui, mas no Japão, Kashima Antlers, né? Então ele praticamente... gol inesquecível, ele dando Pois é. A chaleirazinha. Exato. Cobrindo o goleiro. Quem teve oportunidade, eu tive a oportunidade de ver o Zico jogar, era um craque. Era um craque. Tanto com bons dribles, como também fazendo cobranças de falta. Era uma época que nós tínhamos grandes batedores de falta. Nós tínhamos o Zico, o Roberto Dinamite, tínhamos o Neto, que também cobrava muito bem falta, só apenas para citar alguns. E aí veio depois geração de 90 aí surgindo o Marcelinho Carioca, enfim, vários outros. Mas quem viu o Zico jogar não esquece, não. E o maior de todos, né? O Juninho Pernambucano, né? Juninho Pernambucano fazia demais, né? Foi escolhido como o melhor batedor de faltas do mundo na época que ele já estava no Olympique de Lyon. Não sei se você já viu uma estatística, mas ele é o jogador que mais gols de falta fez. Não tinha, isso aí eu sabia. Eu descobri isso. Como também o Rogério Ceni, muito no Rogério Ceni como jogador goleiro que fez mais gols, mas o Rogério, eu também descobri uma estatística recente, é o maior goleiro do mundo em defesa de pênalti. Supera Buffon, supera Dida, supera vários craques. E olha que eu vi um goleiro Cotia da Argentina que pegava demais também pênalti, que era brincadeira. Mundo, Dida, né? Tafarel. Esses todos ainda estão abaixo do Ronaldo Angelim. Mas vamos voltar aqui pro Você disse que é 3 nomes. Exato. Angelim, Zico. Angelim, Zico e Petkovic. Pet é tão confirmado também. Por coincidência, né? Dentro da organização que a gente está fazendo no Romeirão, da estrutura dos camarotes, os 3 camarotes mais privilegiados exatamente recebem o nome desses atletas, né? Então, Zico, haverá o camarote Zico. Haverá 11 camarotes. E aí eu não posso revelar os nomes, mas haverá o camarote por enquanto. Zico. Depois aí o Ronaldo daqui, quando ele vai vir na próxima semana, semana que vem a gente já tá certo com o Ronaldo, aí pra cá. E aí nós vamos ter o camarote Zico, o camarote Petkovic e o camarote Ronaldo Angelim. Então esses aí são os camarotes considerados o de melhor localização. Os principais, melhor localização. O que a gente está chamando de para os patrocinadores ouro, né? Porque eles são bem localizados, além de uma série de ações que a gente vai fazer no estádio. Mas eu queria falar só uma coisa, Tony, em relação ainda ao... Todo o dinheiro que vai ser arrecadado com esse jogo, ele vai ser destinado à construção do centro de treinamento do R4. E nós vamos trazer aqui, Tony, um tipo de gestão que a gente viu fora, né, em outros clubes, não do Brasil, mas de fora do país. E a gente, nesse R4, nesse centro, né, de treinamento, nós já temos lá a parte da piscina que está sendo construído, mas vai ter vestiário, vai ter também um campo oficial com medidas oficiais, tem a parte do gramado sintético, mas também tem lá um espaço para os atletas morarem.
né? Inclusive Manter os alojamentos. inclusive com a parte de cozinha. E por que disso daí, Neumayer? Porque a gente tem essa ideia na cabeça de voltar o R4 também masculino com o trabalho de base. Hoje o nosso foco está sendo 2023 totalmente no feminino. E aí, de primeira mão para você, né, essa informação, o jogo que vai ser a prévia do Flamengo vai ser exatamente o R4 feminino, que você acompanhou aí. Demais. Inclusive foram campeãs da Copa Replay Futebol Feminino. Com o gol na O final. único campeonato feminino transmitido todos os jogos pelo YouTube. Nem o campeonato cearense até hoje foi transmitido todos os jogos pelo YouTube, como a Copa Replay foi. A prévia vai ser Fortaleza e o R4 feminino. Então, Que já foi semifinal do campeonato cearense do ano passado. e que a gente deu um trabalho difícil para Ainda elas lá, ficaram na né? bronca com a arbitragem lá. Eles não gostaram muito, não. Mas enfim, vai ser a prévia. E eu também queria falar, Tony, a minha área assim do direito desportivo. Eu tenho uma aposta pessoal. Hoje, as atletas elas não têm direitos econômicos. O que isso quer dizer? Nós já formamos atleta, o R4, já botamos lá hoje a camisa 10 do Flamengo, né? Algumas atletas foram por Fortaleza, outros por misto, estão lá da Paraíba, o VF4 que agora parece que, né? Eu soube, inclusive, que o FK estava de olho na Cosma. Foi para, se não me engano, para Rondônia. Acho que estava em Porto Velho o Cosma. Mas aí se machucou, mas o VF4 está de olho, que se classificou para a Série A2 do Brasileiro. Exato. Então, assim, há uma chance muito grande da próxima Copa do Mundo ser aqui no Brasil. A feminina. E fora isso, aí é uma aposta minha pessoal, já falei isso para algumas pessoas. Eu acredito que até 2026 a FIFA vai regular essa questão do futebol feminino, porque ele hoje não tem direitos econômicos, é considerado amador. Mas nós temos aí duas grandes atletas que puxam esse bonde aí, né? Nós temos a Rapinoe, dos Estados Unidos, que ela foi um movimento muito forte nos Estados Unidos, porque lá o futebol feminino é muito mais forte que o masculino. Elas são campeãs do mundo, elas são campeãs olímpicas. Inclusive foi uma coisa, né, inédita aí, saiu nas quartas. Saiu nas quartas de final, chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção de todo mundo. Mas a Rapinoe começou um movimento muito forte. Por que nós somos campeãs do mundo, campeãs olímpicas, ganhamos menos dinheiro do que esses caras aqui que estão na Major League Soccer e não ganharam nada? Tô falando dos americanos, né? E nunca ganharam nada. Então ela começou um movimento que, óbvio, não dá para ser o mesmo no Brasil, porque o nível do futebol mais diferente do americano. Mas a questão do profissionalismo está melhorando bastante. O próprio Ronaldo ele fala isso, né? O R4 feminino ele já nasceu numa estrutura organizada, jurídica, de marketing, de tudo. E aí a gente vai trazer esse dinheiro desse jogo amistoso, ídolos do Flamengo contra o combinado Icasa e Guarani, justamente para concluir o centro de treinamento, que fica na subida do Horto. E lá nós também pretendemos, muito em breve, começar a fazer uma coisa que a gente viu, que é um tal que chama de experience. O que é que acontece? Você vai ter atletas. Eu tenho um canal no Canadá, um amigo meu, que é treinador de futebol no Canadá. E eu já conversei com ele. Então lá, o nível do rugby não, os caras são médios. Não são tão bons, mas são médios. Mas no futebol eles são muito fracos ainda. Então eu já entrei em contato com esse meu amigo para fazer essa coisa que eles chamam de... o intercâmbio aí, seria mais ou menos isso. Aí o que é que eles iriam fazer no Brasil? Eles pagariam para o R4 para passar 30 dias aqui, treinando, vivenciando a prática do futebol brasileiro com a nossa equipe. E aí o Queca, que você conhece bem, o Arclébio, que é o nosso treinador do futebol feminino, ele também é diretor do futebol masculino. Então nós temos essa ideia de fazer essa iniciativa, né, de trazer clubes de fora, né? Você também está recebendo essa informação em primeira mão, que seriam do Canadá, para começar a fazer intercâmbio aqui,
e ter a chance de ter ali um jogador que foi profissional, que é o Ronaldo Angelim, passando treinos, acompanhando, e até a questão motivacional. É, perfeito. E assim, uma referência no futebol brasileiro, né? A gente vê o Ronaldo todo dia por aqui, a gente encontra o Ronaldo aqui em Juazeiro, e muita gente às vezes não tem ideia. Eu estive no Rio de Janeiro um dia desses e encontrei um taxista lá e ele me perguntou pelo sotaque, né, de onde era, eu dizendo que era do Ceará e tudo. E ele perguntou onde é que eu morava, né? E quando eu falei em Juazeiro, pô, o Angelim, cara, nosso ídolo. Eu disse, o Angelim tá por lá, você conhece? Conheço. A gente bate bola de vez em quando e tudo. Quando eu tava batendo, que agora eu tô no DM. Aí ele disse, cara, o Angelim, no dia que ele vier aqui pro Rio de Janeiro, eu levo ele pra onde ele quiser, de graça. Só pelo prazer de ter o Ronaldo Angelim no meu táxi. E vários torcedores do Flamengo são loucos pelo Ronaldo Angelim, não apenas no Rio, no Brasil inteiro, né? Então, assim, o Angelim tem uma grandeza com a torcida do Flamengo, e os outros torcedores também gostam do Angelim pela humildade, pela forma que ele é um cara espetacular como cidadão também. Então isso é importante. Com certeza vai ser uma grande referência e um atrativo para esses jogadores, atletas do Canadá virem para cá. Eu queria te perguntar, a gente está até com o tempo aqui já querendo estourar, mas eu queria te perguntar sobre a questão de ingressos. Só que antes da questão de ingressos, deixa eu falar aqui, meu querido Lucas, da Mari Suplementos, tá bom, pessoal? Dá um pulinho lá na Mari Suplementos, em Barbalha, lá na rua Senador Alencar, no centro da cidade de Barbalha. A Mari Suplementos tem uma variedade para você de suplementos. Você que quer acompanhar a Mari Suplementos lá nas redes sociais, é Mari underline, tá bom? Você divide o Mari. Então você bota o underline entre o Mar e o Uri, tá certo? Então, Mari.suplementos. E lá você tem uma variedade de suplementos, de creatina, de whey, enfim, uma beleza. E aí tem várias ofertas. O pessoal está sempre colocando lá nos stories também as ofertas com preços, tá bom? Para que serve isso, aquilo, outro, enfim. Você tem uma variedade sempre com orientação sobre os suplementos que você está utilizando. Então, Mari Suplementos, fica a rua Senador Alencar. Na verdade, lá é a antiga rua Senador Alencar, é Travessa Josafá Magalhães. Uma pessoa como rua Senador Alencar, no centro de Barbalha, bem pertinho do Marco Zero da cidade de Barbalha, tá bom? Vai lá e você aproveita e vai conhecer tudo que a Mari Suplementos tem para lhe oferecer. Entra no PV lá no Instagram e você pode adquirir os melhores suplementos com preços super camaradas. Entre em contato, converse lá com a Mari na Mari Suplementos, tá bom? Deixa eu falar também da Perboni Brasil. Alimentação saudável. A Perboni Brasil são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Aqui na região do Cariri, nós temos a Perboni Brasil no Ceasa de Barbalha, Galpão 2. Para você que quer seguir no Instagram, Perboni_Brasil_Cariri. Se você for procurar Perboni Brasil no Instagram, você tem várias Perbonis, mas a nossa aqui da região é a Perboni_Brasil_Cariri, que está sempre dando dicas para você. Um dia desse eu estava vendo uma dica aqui da pimenta malagueta. Pois é, tem uma dica muito legal aqui da pimenta malagueta, uma forma de armazenar. Para quem gosta de pimenta, meu amigo Murilo Siqueira, então, nem se fala. Tasso Magno, um abraço para você, ele que gosta muito da pimenta malagueta. O Gildardo Furtado diz: mal ídolo do Flamengo. Antônio Coimbra, o Zico. Vanderlô Coimbra, Vanderlô Guedes Coimbra, nosso querido Lolô, também está aqui com a gente. Grande Lolô, foi árbitro federado na Federação Cearense de Futebol. Deixa eu falar também aqui da Cachaça Luanda, entre as melhores do Cariri, entre as melhores, essa do Cariri, Cachaça Luanda. Você pode acompanhar a Cachaça Luanda lá no Instagram, @Engenho Luanda, tá ok? Cachaça Luanda, tem uma cachaça lá, um dos tipos da Cachaça Luanda, que é uma cachaça com mel de engenho. Rapaz, é uma delícia. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, uma delícia de cachaça. Segue lá no Instagram, @Engenho Luanda, Cachaça Luanda, tá certo? Bom, deixa eu só aqui, a gente tá chegando à reta final aqui do nosso programa. Você tá querendo adquirir uma canequinha dessa aqui, olha,
Caneca bacana, né? Lá de Edilan Máquinas. Bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Você tem lá com Edilan Máquinas. Inclusive o Edilan está organizando uma loja virtual com produtos do Replay. Já tem a camisa lá com o nosso chavão lá, que é o Vibra, Agita, Faz a Festa. Ele já fez uma camisa lá também para colocar na loja. Tem a camisa só com a logomarca aqui do Replay. Camisa que serve para você correr, para você malhar. Muito bacana lá com Edilan Máquina. Você pode seguir lá no Instagram, tá bom? Espaço de Dança Aline Silva está completando, acho que é 5 anos do Espaço de Dança Aline Silva. Nossa querida, lá no Instagram, gente. Espaço de Dança Aline Silva. A Aline que faz aí um trabalho belíssimo lá no Espaço de Dança Aline Silva, no Crato. Ela disse que muita gente fica perguntando aonde fica o Espaço de Dança Aline Silva. Fica lá no Crato, tá bom? Lá na Monsenhor Esmeraldo. Então você pode aproveitar. E o nosso querido Leandro Santos, ele que participa aqui com a gente, ele faz parte também, instrutor lá de dança, lá do Espaço de Dança Aline Silva, tá bom? Fica na rua Monsenhor Esmeralda 29, lá na cidade do Crato, tá ok? O Espaço de Aline Silva está completando 5 anos com uma programação muito bacana. Segue lá no Instagram que você pode observar muita coisa bacana do Espaço de Dança Aline Silva. E Icanet, seu provedor de internet do Cariri, tem nome Icanet, que cede a parceira da internet, tanto lá na Arena Romeirão, como também no Inaldão. Icanet, segue lá também no Instagram, Icanet, com ótimas ofertas para você ter uma internet de qualidade, tá bom? O Valdete Grande, seu Valdete Coelho, esse é torcedor do Verdão do Cariri, lá no Coelhos Hotel, em frente à Praça Padre Cícero. Boa noite, meu amigo, que bom ter Replay de volta. Um abraço, a gente tava com saudade também. Meu querido Valdete Coelho, um abraço para toda a família Coelho. Ele que é pai do Thiago Otton, que jogou muita bola. Já foi, se eu não me engano, campeão da Copa São Paulo. Ou foi campeão, jogou na parte de cima lá com o Nacional de São Paulo. Passou por várias equipes, foi jogar na Grécia. Infelizmente, uma contusão no joelho o atrapalhou, mas hoje o homem é o nome forte no Nordeste em beach tênis, né? Tem o beach tênis agora. É a sensação do momento, o nosso querido Thiago Otton. Meu querido Neumar Filho, a gente está na reta final aqui, já querendo estourar aqui o horário, mas eu não podia deixar de lhe perguntar. 4 de outubro confirmado, você já confirmou 3 nomes, Angelim, Zico e Petkovic. E os ingressos, já sabe quando vão começar a vender os ingressos para este jogo? Certo. Hoje eu estava fechando já o contrato com a empresa que vai produzir os ingressos, mas também nós vamos ter a venda online, porque existe muita gente de fora, inclusive o Ronaldo jogou um torneio dos Estados Unidos agora, né, com a torcida do Flamengo. Tem muita gente de fora querendo fazer a compra. E sabe o que é bacana, Tony? Uma preocupação do Ronaldo, ele queria que isso fosse um evento acessível ao povão. Então o ingresso, nós vamos colocar num primeiro lote, né, um valor de apenas R$20 a inteira e R$10 a meia, justamente para que essas pessoas consigam ter acesso a comprar o ingresso e participar dessa grande festa. Também nós vamos ter cuidado com a questão de amarrar uma quantidade de ingresso ao CPF, para que essas pessoas não sofram com aquele problema que a gente já tem muito constante. O tal do cabide. E aí o indivíduo vai lá, compra 100 ingressos, depois chega lá na hora, o negócio que é 20 vira 200. É verdade. Nós vamos tomar bastante cuidado, por isso que a gente está contratando uma empresa profissional para isso. Agora, para aquele indivíduo que quer fazer que quer ter um maior conforto e ao mesmo tempo também aproveitar essa grande festa e divulgar a sua empresa, nós vamos ter também o camarote. E aí é que vai vir uma coisa fantástica. Nesse camarotes que eu falei, né, o camarote Zico, camarote Pet, o camarote Angelim, você vai ter, além do camarote, as poltronas exclusivas da área do camarote. O estacionamento, eu fiz uma espécie de um combo para deixar o mais fácil, a experiência mais agradável para o patrocinador. Então ele vai ter o camarote, as poltronas, o estacionamento e
a gente criou também o Drink About Game, que é um evento antes do jogo, onde o patrocinador ele vai estar junto com todos esses jogadores. É um pré-lançamento momentos antes da partida. Exatamente. E além disso, o próprio patrocinador ele vai ter as placas haverá transmissão, o Ronaldo vai dizer isso aí depois. As placas da transmissão, as lonas 3D que ficam atrás do gol, no telão, mas o mais legal, a ativação de marketing. Esse daí foi uma experiência também que eu tive nas Olimpíadas, né? É bem interessante. O patrocinador, ele vai ter um momento ali, um espaço dentro do Romeirão, onde ele vai trabalhar essa interação. Eu não posso falar agora, mas eu já estou trabalhando com algumas grandes empresas. Então, por exemplo, haverá uma empresa que vai lançar aí o seu 5G dentro da Arena do Castelão. Haverá uma empresa de carros, aí a gente vai buscar, o Ronaldo vai buscar esses atletas no Romeirão. A gente tem uma equipe de cinema que vai filmar isso. Então você aí, amante do esporte, mas que também quer acreditar nesse nosso projeto do Centro de Treinamento, você pode ir para o jogo, você pode assistir o jogo trazendo os seus clientes mais importantes e ter acesso a toda essa estrutura de participar de um evento com os jogadores, de ter a sua marca divulgada e também você ter ali uma ativação de marketing junto ao cliente. E a gente não só dá o espaço, Tony, a gente dá a ideia. Porque às vezes o que falta para o empreendedor ou para essas empresas já estabelecidas é uma novidade na forma de divulgar. Então a gente está criando várias situações, né? Uma construtora vai estar lá porque vai ter acesso a um determinado... Não só grandes jogadores já confirmaram presença, mas também a grandes... Empresas e também parcerias. E também figuras políticas aqui da nossa região, que eu não posso falar agora, mas que estão querendo inclusive entrar em campo para jogar. E aí... aí eu já disse pro Ronaldo, meu negócio aqui é marketing e o direito. Essa confusão aí, cara, quando os caras vêm me perguntar, tem gente aí, bicho, querendo entrar, e não vai ser comigo, você Rapaz, vai ter gente querendo pagar para poder só entrar em campo. Pode ter certeza. Bom, enfim, essa briga não, né? Essa decisão aí vai ser com o Ronaldo Angelim. Mas, Tony, vai ser um evento legal. Um evento legal. Porque quando o Ronaldo fez a despedida, nós tínhamos o antigo Romeirão. E o novo Romeirão, não sei se você sabe, dentro dos... Foi feito um ranking. Cara, o Romeirão, o atual Romeirão, ele é o estádio de médio porte do interior do Brasil. Ele é o mais moderno. É verdade. Uma curiosidade, aquela iluminação do Romeirão, ela é tão moderna que só tem aqui, lá na Alemanha, e se eu não me engano, em outro país da Europa. Então, assim, nós somos o melhor estádio do interior do Brasil. Do interior do Brasil. Então, cara... E aí receber um evento com essa magnitude... São só 10 mil ingressos. Nós vamos dividir em 3 lotes. Aproveitem para comprar logo o primeiro lote, porque esse a gente vai colocar exatamente nesse preço. Ainda não tem a data para começar a venda. Eu estou fechando hoje com a empresa, né? Saí de casa já correndo para cá porque estava fechando. Mas a gente imagina que no máximo aí em mais uma semana, a gente começa a vender. Mas não se preocupe não, você vai ser aí o primeiro a divulgar. Divulgo com certeza. O site de venda vai ser legal, porque vai ser online. E os parceiros têm essa possibilidade de conversar comigo para fechar essa área, né, VIP, que vai ser os camarotes. Qual é o teu contato? Né? Contato aí, o empresário está vendo aqui, de repente quer entrar também nessa ótima jogada que vai ser essa partida aí. E vai ser... Você vai ver que a relação custo-benefício vai ser assim, tenha dúvida. Enorme. Bom, meu contato, vou passar meu WhatsApp, é 085 999 285 176. DDD de Fortaleza, 85. Isso, 085 999 285 176. Esse é o WhatsApp. Meu WhatsApp fala direto comigo e aí a gente resolve tudo. Primeiro. Eu já estou aí, como eu lhe disse, já estou muito avançado com essas empresas, uma também de construção, uma de supermercado, também forte. Mas
oportunidades não faltarão. Você que quer participar, mesmo que você não consiga trabalhar na faixa dessas grandes empresas, nós também temos uma área boa para quem vai estar ali no porte médio também. Show de bola. Neumar, eu quero agradecer a você pela presença aqui. Que bom a gente poder trazer essa informação, muita gente entrando em contato, muita gente conversando. E aí mandaram até um vídeo para mim, eu disse, eu vou falar primeiro com o Ronaldo, saber como é que a coisa está acontecendo para a gente poder divulgar da forma correta. Então eu quero, ainda bem que a gente está trazendo por aqui, fica muito bacana. O Arclébio está aqui. Lembrando, Tony, que o R4 continua com a parceria com o Guarani, só inverteu antes, era Guarani R4, agora é R4 Guarani, beleza? Valeu, nosso querido Arclébio aqui, que o pessoal só dizia Guarani. Só eu que dizia Guarani R4, Guarani R4, porque eu sabia dessa união. Até na federação mesmo, nas transmissões, só falava Guarani. Isso não tem como só falar Guarani. Se o Guarani feminino só existe por causa do R4, tem que botar R4. Então ele está falando aqui, muda, fica R4 Guarani. Um abraço ao nosso querido Arclébio, que é o técnico aí das Leoninas. Neumar Filho, obrigado. Diretor de Marketing e Relações Públicas e também da área jurídica do R4, aí na organização desse jogo, dia 4 de outubro, gente, lá na Arena Romeirão. Prazer estar falando contigo, espaço está aberto, vamos depois marcar para falar sobre rugby aqui também no replay, tá bom? E qualquer novidade, a gente volta a bater um papo sobre o dia 4 de outubro com esse ídolos do Flamengo contra o combinado de Casa e Guarani, então, tá bom, meu querido? Obrigado, Tony. Quem vai trazer aí a convocação completa vai ser o Ronaldo Geli, na próxima vez que ele vier aqui. E com o rugby a gente tem muita coisa também boa para falar, viu? Porque o capitão da seleção brasileira é só que ele tem um sotaque argentino e agora ele voltou pro Brasil, voltou a morar em Fortaleza e quando eu vier aqui eu vou falar um negócio bom para você. O primeiro polo de desenvolvimento olímpico do Nordeste vai ser em Fortaleza. Então tem muita coisa para falar ainda futuramente, tá bom, meu querido Neumar? Grande Neumar! Valeu, aqui cara. Conversando com a gente, nesse retorno, gente, aqui do replay, a gente anunciou lá no site, também no Instagram, lá no site replay.tv.br, no Instagram do Replay com Tony Souza, que a gente teria membros da diretoria da nova diretoria do Guarani. A gente chegou a conversar com o Cícero Davi, e aí no começo do programa ele mandou uma mensagem para a gente, dizendo que houve uma situação que acabou impossibilitando de vir aqui. Mas a gente vai depois, posteriormente, conversar com o Cícero Davi e falar também, até antes mesmo da próxima segunda-feira, para a gente colocar tanto lá no site como aqui no Instagram, no YouTube, sobre a questão do Guarani, que está já montando uma nova diretoria e pensando no planejamento para 2024, tá bom? A gente vai trazer essas novidades. E aí, mais uma vez, com a camisa do Cariri, o Negro Anil, vice-campeão da Série C do Campeonato Cearense, tá de volta à Série B. Então, um abraço pro pessoal do Cariri, um abraço pro pessoal do Maranguape, as duas equipes que conseguiram acesso para a segundona do Cearense. Segundona do Cearense do ano que vem, promete, viu? Cariri, Maranguape, Tapipoca, Icasa, Guarani. Eita, vai ser um jogão. Vai ser um campeonato daquele, a gente espera muita coisa rolando, tá bom? Agradecer aqui nos bastidores nosso querido Lucas conosco, agradecer também a nossa querida Carol Matos, a gente nesse novo ambiente, no formato podcast do Replay. Se inscreve aqui no YouTube, segue lá no Instagram, Replay com Tony Souza, e acesse o site replay.tv.br, sempre trazendo muitas novidades para você aqui, tá bom? O Arclébio estava digitando aqui, parou. Arclébio, não vai dar mais tempo, depois você manda pra gente, a gente coloca divulgando aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!